Fala galera dos oitavos anos, tudo beleza com vocês? Renan Sensei aqui para a nossa primeira videoaula, tá? Vamos falar de reprodução, bem rapidão aqui com vocês, tá? Aí você vê um casal, na primeira imagem um casal de libélulas, macho e fêmea, tá? É o ato de reprodução, tá? Aí a gente tem dois significados diferentes, reprodução e sexo, beleza? Reprodução nada mais é do que o ato de gerar novos descendentes, tá beleza? É assim que a vida se perpetua, né? Os indivíduos geram novos, outros indivíduos da mesma espécie. Se chama reprodução. Sexo é a palavra que a gente usa para definir o que é macho e o que é fêmea, para diferenciar um do outro, diferenciar macho de fêmea. E os machos têm algumas características e as fêmeas têm outras características que nos permitem diferenciar um do outro, beleza? Então reprodução é isso, sexo é outra coisa. Beleza? Lembrando que esse material é o mesmo material disponível nos grupos, tá? E existem basicamente dois tipos de reprodução, a assexuada e a sexuada, tá beleza? Então a gente vai entender as duas aí, os dois tipos, tá? Primeiramente falando da reprodução assexuada, esse A, tá? Esse Azinho aqui, significa que não tem, tá? Não tem o ato sexual, não tem a cópula, tá beleza? Como assim, senhor? Calma, tem vários jeitos disso acontecer. Olha lá. A partir de uma única célula, né, ou de uma parte, surge um novo indivíduo, né? E esse novo indivíduo que aparecer, ele vai ser praticamente um clone, né, idêntico ao indivíduo que gerou ele. Vamos entender melhor isso daí nas próximas aí, ó. Tá? Vamos ver uns exemplos. Aqui, a gente tem uma bactéria, tá? Eu gosto muito de falar que essas bactérias parecem com aqueles salgadinhos Cheetos, tá? Esse exemplo de reprodução assexuada a gente chama de divisão binária ou cisparidade. O que é isso aqui, ó? Tá vendo essa bactéria? Beleza? Essa bactéria, ela vai dar origem a essa outra bactéria aqui. Essa segunda bactéria é como se fosse um clone da primeira. Ela é idêntica à primeira, tá? Isso é uma divisão binária, ou seja, essa bactéria se dividiu em duas, tá beleza? A maioria das bactérias se reproduz assim. Alguns protozoários também se reproduzem assim e algumas algas também se reproduzem desse jeito. Então a divisão binária ou cisparidade é um tipo de reprodução assexuada. Próximo aí, até que tem um desenho do Tenshinhan, personagem do Dragon Ball. Né? É como se ele se clonando aqui, né? Um indivíduo gera outro praticamente idêntico, um clone mesmo, tá? Aqui outro exemplo de um protozoário chamado paramécio, tá? Divisão binária também, ele se divide em dois, um dá origem a outro, e os dois são praticamente idênticos. Outro tipo de reprodução assexuada é a esporulação, beleza? O que acontece aqui? Alguns fungos, algumas algas, né? Isso aqui é um fungo, tá? É um fungo. Aí o que ele está fazendo? Ele está soltando os esporos dele, tá? E quando esses esporos eles caem, né? O vento leva eles e eles vão cair em alguma região adequada. Normalmente essa região vai ser bastante úmida, né? E esses esporos vão cair em cima dessa região úmida e vai dar origem a novos indivíduos. Mesma coisa aqui, ó. Uma coisa importante ressaltar: existe o macho e fêmea nesse protozoário? Existe macho e fêmea nessa bactéria? Não existe. Assim como também não existe macho e fêmea nesses fungos aqui. Eles soltam os seus esporos vão pelo vento, caem em algum lugar úmido e dão origem a um novo indivíduo. Beleza? Outro exemplo de reprodução assexuada é o brotamento. Tá beleza? Brotamento é o quê? Algumas algas e plantas fazem isso. Alguns fungos também fazem isso. Por exemplo, a gente tem um quinidário aqui. Tá, uma hidra, que é um animal, tá, bem cabuloso por sinal, tá? Ele vive fixo lá, isso aqui fica fixo. Esse aqui é um brotinho que tem nele, né? E esse brotinho, muitas vezes ele vai se desprender do corpo do animal e ele vai cair lá no fundo ou do lado mesmo. E esse brotinho que caiu, ele vai dar origem ao novo indivíduo que logo vai ficar do tamanho do indivíduo original. Também não existe a distinção entre macho e fêmea aqui, beleza?
E são praticamente idênticos entre si ali. Aqui o brotamento das esponjas do mar. Você tem uma esponja, cresce um broto, né? Esse broto vai se desprender, ou um peixe vai lá, morde isso aqui, desprende, e essa vai ser a nova esponja. Ela vai crescer até ela ficar exatamente do tamanho da original. Louco, né? Então, vamos lá. Folha de uma calanchoe, né, com brotos, algumas plantas também, o broto se desprende e vai dar origem a uma nova planta, beleza? Um outro tipo de reprodução assexuada é a fragmentação, ou também chamada de regeneração, tá? E acontece em alguns animais também, algumas plantas fazem isso, planta faz quase tudo, né, velho? E algumas estrelas do mar também fazem isso. Como assim? Essa estrela do mar tem mais ou menos uns 9 centímetros de comprimento aí. Por exemplo, se essa estrela corta, se você corta essa estrela bem aqui, tá? Ela vai regenerar, tá? A outra parte que foi perdida. E essa outra parte que for perdida, ela vai dar origem às outras partes também. Então, se você corta essa estrela, vai dar origem a 2 novas estrelas, né? Bem parecidas umas com as outras. Também não existe a diferença de macho e fêmea aqui, beleza? Vamos lá. Aqui também outro exemplo de regeneração, a planária. A planária é um vermezinho de água doce, tá? Vamos supor, você corta a planária aqui, corta a planária aqui. Qual corta é, senhor? Cortar a planária. Ah, mas quem que vai cortar a planária, senhor? Pode ser um animal querendo se alimentar dela, né? Ou um dano, ali cai uma pedra em cima dela e corta ela, né? Aí, a planária é dividida em 3 pedaços. Cada pedaço diferente vai dar origem a uma nova planária. Dá pra você ver, ó. Assim que as planárias se reproduzem por regeneração. Ela regenera, né? É isso aí, parecido com a estrela do mar. E também não existe diferença entre macho e fêmea. Seguindo, aqui fiz uma referência do Dragon Ball de novo. Cada pedaço pode gerar um outro ser, assim como o Majin Buu faz também, no desenho animado. Agora a gente vai entrar na reprodução sexuada, onde ocorre a cópula. Então aqui que vai precisar de um indivíduo macho e de um outro indivíduo fêmea, né, que vai precisar da união dos dois, né, que pode ter ou não a cópula. Cópula é o contato, vai ter o contato, né, do corpo do macho com o corpo da fêmea e vai dar origem ao novo descendente, né? Ou às vezes não precisa disso, tá? Mas reprodução sexuada tem que ter o macho e também tem que ter a fêmea, senão não acontece, beleza? Vamos ver alguns exemplos daí. E uma coisa legal aqui, na reprodução sexuada, os indivíduos não são clones uns dos outros, né? Eles são descendentes, mas são geneticamente diferentes, né? A mesma coisa que você. Você não é exatamente igual ao seu pai nem à sua mãe. Você tem traços parecidos com os dois, mas você é diferente deles, beleza? Isso só acontece na reprodução sexual. Mas por que aconteceu isso, né? Por que tem isso aí? Acontece da seguinte forma. Vamos supor que acontece uma calamidade, um desastre natural, né? E vamos supor, os corais, né? Vou falar do aquecimento global. Os corais, né? Eles estão ficando brancos e estão morrendo. Por quê? Todos aqueles recifes de corais, eles são cópias uns dos outros, são clones, eles reproduzem assim, né? Então, como eles são iguais, acontece uma coisa que afeta um, afeta todo mundo. Todo mundo é praticamente igual, todo mundo sofre da mesma maneira. Quando acontece a reprodução sexuada, os indivíduos são diferentes. Então, como eles são diferentes, uns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos e outros nem vão sofrer. Então, aqueles que sofrem mais morrem. E aqueles que sofrem mais ou menos podem ou não morrer. E aqueles que não sofrem nada vão continuar sobrevivendo e assim a espécie continua existindo. Essa é uma das vantagens, tá, da reprodução sexuada. Segue o lance aqui, tá? Vamos ver os tipos aqui, ó. Reprodução assexuada, tá? Ela é mais rápida e mais simples. E por quê? Porque um indivíduo só gera outro. E a reprodução sexuada ela é mais complexa, né? Porque ela tem que ter um macho e tem que ter uma fêmea. Aqui a gente tem um indivíduo adulto, tá? Aqui o acasalamento da fêmea de uma rã com o macho, tá? Aqui não existe cópula, não existe o contato de macho com a fêmea. Como assim não, senhor? Tô vendo os dois se encostarem um aqui. Calma.
O macho joga as células reprodutivas dele na água e a fêmea também, tá? E elas vão se unir na água, tá? Elas vão se unir na água, vai dar origem, né, a um zigoto, que aí vai gerar o girino e assim continua o ciclo, tá? De evolução até o indivíduo adulto de novo, desse jeito, tá bom? Nem sempre tem reprodução com contato, assim como acontece os peixes. O peixe vai lá, joga as células germinativas dele na água, a fêmea também joga, elas se unem lá na água e teve cópula, teve contato um do outro? Não teve, beleza? Nem sempre é necessário contato na cópula, tá bom? Tranquilo, galera? Espero que estejam gostado aí. Exercícios para vocês depois. Espero que tenham gostado, entendido a reprodução e a diferença de uma das duas. Falou!